Então, na ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Excelência, tem uma questão de ordem. Qual seria, doutor? Na data de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que o interrogando estaria negociando um acordo de delação premiada. Diz a reportagem que o teor do depoimento a ser prestado hoje teria sido negociado com o Ministério Público. E também hoje uma matéria do jornal Valor Econômico vai na mesma linha. Então, em atenção à lealdade processual, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ao Ministério Público se existe um processo de delação premiada e qual é o status desse processo. Perfeito. O Ministério Público pode esclarecer ou a defesa do próprio... Sim. Só daí pode alcançar o microfone, então, doutor? Posso pegar esse aqui? Pode ser aqui lá. Isso. Pode deixar o vídeo. Não tem problema. Doutor, fica à vontade. Excelência, respondendo à alegação do eminente advogado, sim, e existem conversas com o Ministério Público, não há a formalização de um acordo, muito menos a homologação deste acordo pelo Judiciário, mas há sim conversas estabelecidas por este advogado e os advogados hoje que atuam em nome de Léo Pinheiro com o Ministério Público. É isso. Aliás, isso seria dito textualmente pela defesa. Certo. Alguma coisa a acrescentar? Ou... Não, excelente. Perdão. O eminente advogado leu uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que a matéria diz, segundo eu posso ter entendido, que a defesa teria negociado esse depoimento com o Ministério Público. Isso, de fato, não ocorreu. Okay? Então ficou o esclarecimento? Na verdade, Excelência, eu pediria então a suspensão, porque não é possível um interrogando prestar um depoimento se está em processo de delação premiada, como foi confirmado aqui. Porque há negociações em curso, evidentemente que a acusação está tendo um tratamento que a defesa também não tem. Porque se há uma negociação em curso, se há versões sendo negociadas, se há benefícios sendo estabelecidos, a defesa tem que saber claramente qual é a situação jurídica do interrogando para poder, assim, desenvolver o seu trabalho. Não é possível que haja hoje uma situação não esclarecida, quer dizer, como foi confirmada pelo ilustre advogado, esse acordo sendo negociado, não se sabe o status, e a defesa se sente absolutamente prejudicada ao saber que as negociações estão ocorrendo e sem que se tenha uma posição efetiva de qual é a situação jurídica do interrogando. Hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Agora, se ele é um delator, aí a situação jurídica se altera. Então, essa indefinição da situação jurídica me parece bastante prejudicial à defesa. Certo. Veja, doutor, eu, na verdade, não vejo motivo para suspensão, porque, no fundo, o acusado pode vir aqui no momento interrogatório e ele vai se defender, vai dar a versão dos fatos, quer seja verdadeira, quer não seja verdadeira. O fato de existir um acordo em andamento, alguma negociação, não sequer se sabe se isso vai ser efetivado, não é causa de suspensão do processo. Você poderia dar um prazo, então, para que se esclareça? Não, estou indeferido. Não, já foi esclarecido que está em negociação? Excelência, parece que a questão... Tem que ser no microfone, doutor, porque senão daí não fica nada registrado. Se Vossa Excelência puder registrar também em ata, a questão principal parece com a possibilidade de haver surpresas da defesa em relação à condução do processo. O processo demonstra uma realidade fática, empírica, até esse momento. Sim. Né? Se o interrogatório ele é realizado hoje com o intuito de se incluir fatos novos no processo, elementos novos, a defesa seria surpreendida e teria que se abrir possibilidade da defesa apresentar requerimentos de novas provas, inclusive testemunhais. Por qual motivo? De onde, doutor, essa construção? Não entendo. Nós estamos antevendo... Nós temos uma acusação que não está sendo alterada, né? Excelência. Provas que são produzidas durante o processo. Eu peço que Vossa Excelência registre anteriormente ao depoimento dos protestos da defesa, para, no caso de haver surpresa durante o curso
do interrogatório, para que posteriormente a defesa possa fazer seus requerimentos e não haja uma surpresa do juízo em relação a isso. Veja, tem a fase do 402, né, doutor, que é para isso mesmo, que é logo depois do interrogatório, podem ser requeridas diligências complementares. Então ficar registrado o protesto, mas a defesa vai ter a oportunidade de fazer eventuais requerimentos novos, se eventualmente aqui tiverem novos elementos. Eu gostaria só de registrar que, respeitando o trabalho, enfim, dos colegas, mas diante do teor da reportagem da Folha de São Paulo, que diz textualmente que Eu já deferi a questão que o doutor colocou, outra questão? Isso é outra questão. Vossa Excelência me permita fazer uso da palavra. Qual que é a questão, doutor? Estou dizendo que diante do teor desta reportagem da Folha de São Paulo, que diz inclusive ter ouvido pessoas ligadas às investigações, nós fizemos um pedido à Procuradoria-Geral da República que apure aqui eventual ilícito, tendo em vista que um processo de negociação de uma delação premiada não pode, evidentemente, ocorrer dessa forma, sem que os outros corréus tenham conhecimento do que está se passando fora da luz do sol e também com uma situação posta aqui pelo jornal que não é compatível com a legislação. Então, existe hoje um pedido da defesa para que haja uma investigação em relação a esse fato, o que, ao meu ver, corrobora a necessidade de suspensão desse ato processual até que se apure e se aclare. Doutor. A questão já foi deferida, e se a defesa formulou algum requerimento lá na Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República deve apreciar, imagino. Mas é um elemento para Vossa Excelência analisar. Não, eu já analisei, não tem causa de suspensão. E como foi mencionado pelo doutor advogado, não existe negociação de teor de depoimento. Está indeferida essa questão. Vamos então começar aqui a inquirição. Então, voltando aqui, senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. O senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal, na condição de acusado. O senhor tem um compromisso com a justiça. Desculpe. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe prejudica pela nossa lei, certo? Certo. Não obstante, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, Excelência, e esclarecer todos os fatos dentro da verdade. Foi mencionado que o senhor estaria num processo, o seu defensor, o Ministério Público estaria num processo de negociação de um acordo de colaboração premiada. Como não existe esse acordo, o senhor não depõe ali sobre a égide da 12.850, não existe um acordo formalizado. Não obstante, eu vou advertir o senhor que, se for sua intenção realmente colaborar, que a única coisa que interessa à justiça é a verdade dos fatos, certo? Correto. Nada interessa à justiça que o senhor exagere ou o senhor exclui no seu depoimento, certo? Certo. E mesmo sem a égide de um acordo de colaboração, embora o senhor mantenha esse direito ao silêncio, embora o senhor possa até faltar com a verdade sem que o senhor sofra alguma penalidade,